Bom, meus queridos, vamos falar então sobre florestas temperadas, floresta boreal e floresta taiga, que floresta boreal e floresta taiga é a mesma, né? Apesar dessa diferente denominação, mais adiante a gente vai dividir em boreal e em taiga para que possa ser entendido. Mas esse vai ser o tema abordado, na nossa conversa de hoje. Eu acho que para a gente conseguir despoluir a nossa mente da nossa imagem que a gente tem de floresta e conseguir imaginar uma floresta de clima temperado, imaginar esses filmes de Hollywood que a gente assiste, que a gente assistiu durante a infância, ou enfim, é um interessante exercício. Tá aí o Zé Colmeia e o Catatal no filme Zé Colmeia, também tem Jogos Vorazes, um episódio ou outro do Dr. Dolittle. A gente vê esse tipo de floresta nesses filmes, me chama a atenção que são florestas que você consegue ver ao longe. A gente, quando fala em floresta, eu pelo menos tenho muito na minha mente, é a visão da floresta amazônica, que são umas florestas fechadas, né? Com uma grande abundância de animais e que você não consegue ver muito ao longe e com muita água, enfim. É bem diferente, né? O clima da floresta temperada. É um clima mais seco um pouco que o da floresta amazônica. E também você consegue ter uma visão ao longe. Você consegue avistar mais ao longe, né? Do que numa floresta de clima tropical. Então esse é um exercício interessante, né? Lembrar desses filmes que você vai ter na visão uma ideia de florestas de clima temperado. Bom, vamos abordar, como já foi dito anteriormente, florestas temperadas em boreal e taiga. Bom, as florestas temperadas estão nas regiões de clima temperado da Terra, em boa parte da América do Norte, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem no seu clima predominante esse clima temperado. A Europa, quase toda ela, principalmente aquela região mais populosa da Europa, tem um clima temperado. Itália, França, Espanha e também algumas partes da Ásia, parte da China. A China ela é muito grande, então tem vários tipos de clima nesse país. Um é o temperado, o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E lá embaixo, né, na Oceania, na Austrália e na Nova Zelândia. Algumas literaturas também indicam o sul do Chile como sendo um clima tipicamente temperado. Tem gente que fala, mas não se fala que no Rio Grande do Sul o clima é temperado, enfim. A literatura mais aceita indica que o clima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é subtropical, não tipicamente temperado. Eles não têm as temperaturas tão baixas como o clima temperado. Então no Brasil não existe, né, segundo a literatura, florestas tipicamente temperadas. O clima temperado ele é caracterizado por ter as 4 estações do ano, né, bem definidas. E isso a gente consegue ver no ciclo vegetativo das plantas, né? Que seria a floração na primavera, a estação das flores, né? Estação mais bonita, mais cheia de vida, né, que a gente consegue perceber o colorido, né, das flores. O verão, onde já vai ter as plantas vão estar com o vegetativo, com o seu dossel vegetativo bem fechado, né? Ocorre a formação da sombra e tal. Aí no outono, né, essas flores começam a senescer, elas começam a cair. E aí no inverno fica tudo cinza, tudo sem vida, as plantas elas entram em hibernação, né? Seria um mecanismo para se adaptar aos climas frios dos invernos, às regiões de clima temperado, onde ocorre formação de neve no inverno, né? Esses climas eles têm uma baixa evapotranspiração. O que seria a evapotranspiração? A perda de água da planta para o ambiente. Como não é tão calor, não tem tanta radiação solar incidente, essas plantas perdem pouca água. Então tem baixa evapotranspiração. E não só as plantas, como o ambiente inteiro acaba perdendo pouca água porque tem baixa radiação.
Então é um clima mais úmido, né? É um clima mais úmido que a gente está acostumado, que a gente vê no Brasil. O clima temperado, por exemplo, se a gente ter aquela imagem de Londres, Londres é uma região de clima temperado, é a cidade mais úmida do mundo, né? É a cidade de Londres, na Inglaterra, né? A gente nunca vê aquele dia bonito em Londres, né? Quando vê imagem de lá, né? Sempre aquele dia mais puxado para neblina. Esse clima ele tem dias longos no verão e curtos no inverno. Isso é devido à posição, né, dessas regiões no globo terrestre. Tem o que se chama o solstício de verão, onde vai ter os dias muito longos. Solstício de inverno, onde vai ter os dias curtos e noites longas. E os equinócios, que ocorrem no outono e na primavera, que são dias e noites, né, com a mesma duração. Isso é devido à incidência do Sol nos trópicos, mas enfim, não vamos nos aprofundar muito. A precipitação média está entre 750 e 1000 milímetros anuais, bem distribuídos. Claro, isso é precipitação média, tem regiões que vai chover mais, tem regiões que vai chover menos. Como a gente já falou anteriormente, né, você tem uma menor diversidade de animais e plantas, né, quando comparado a um clima tropical ou a uma floresta amazônica. Isso é devido às baixas temperaturas, né, como ocorre formação de neve, ocorre geral baixas temperaturas, né, um certo período de baixas temperaturas ao longo do ano, o animal ele já tem que ter uma pelagem mais grossa para se adaptar nesse tipo de clima, e as plantas ela também tem que ter esse mecanismo da dormência, ou ser uma conífera, isso a gente vai falar mais adiante, para se adaptar nesse tipo de ambiente, né? A temperatura média está entre 4 e 19 graus. Claro, no verão essa temperatura é mais alta que 19 graus, chega até 25 graus. É um verão relativamente ameno, né, quando comparado ao verão do Brasil, né, onde a gente tem um clima tropical, vai ter regiões com próximo a 40 graus, lá não. Lá no temperado é no máximo 25 graus. E no inverno, claro, essa temperatura é menor, como ocorre a formação de neve, chega a temperaturas negativas. Mas a temperatura média anual está nessa faixa de 4 a 19 graus. Ocorre presença de arbustos e plantas herbáceas. Isso é uma vegetação que diferencia da boreal ou taiga, que a gente vai falar mais adiante, mas a boreal ou taiga não ocorre tanto presença de arbustos e plantas herbáceas no interior. E os fatores que mais limitam o crescimento vegetativo, né, nesse tipo de floresta é a baixa radiação e a temperatura baixa, né, como tem uma pouca energia solar para as plantas fazer fotossíntese comparado a um clima mais tropical, e a temperatura não tão alta, a planta vai ter um metabolismo menos intenso durante o ano, então ela não vai crescer tanto. Os dois tipos de árvore predominante nesse tipo de clima são as de folha caducifólia. Essa imagem que está à esquerda é do filme Outono em Nova York, então é uma imagem de Nova York. Nesse tipo de floresta, onde tem as folhas caducifólias, as folhas elas senescem devido a mudanças hormonais, na elevação da concentração de ácido abscísico no interior da planta, as folhas elas acabam senescendo, e aí ocorre a formação de serrapilheira, né? E aí vai, por consequência, né, tem um grande acúmulo de matéria orgânica no solo, os micro-organismos começam a decompor esse tipo de a serrapilheira, enfim, nesse tipo de floresta, e aí o solo começa a ficar escuro, mas como ocorre essa formação de matéria orgânica, fica um solo rico em nutrientes, né, um solo muito forte. Diferentemente, né, nas florestas do tipo conífera, as folhas elas não caem durante o inverno, né, uma folha tipo acícula, ela é permanente, são umas folhas mais adaptadas, mas por consequência, né, essas folhas elas não são tão ricas em nutrientes. Até se você já esteve no interior de um bosque onde tem pinheiros, você já reparou que embaixo de uma planta de pinheiro não ocorre germinação de sementes, né? Não ocorre a formação das pequenas plantas, dos arbustos, das gramíneas, enfim, porque a folha ela tem efeito alelopático, né? Que inibe a germinação de sementes. E os solos são muito pobres, né? Porque essas folhas elas não são ricas em nutrientes, diferentemente das folhas
das plantas caducifólias. A fauna se caracteriza por animais que têm uma pelagem muito grossa, né, bastante pelo, ou por muitas penas, né? São animais que já são adaptados para o ambiente de clima frio. Se caracteriza principalmente o urso, que inclusive, assim como as plantas caducifólias, ele cessa o seu metabolismo durante o inverno e hiberno. O alce, né, é muito característico. A raposa, o esquilo, corujas, existem muitas corujas nas florestas de clima temperado, e também a presença dos lobos, né? Isso aí até os filmes de Hollywood, como a gente já tinha falado anteriormente, sempre trazem esses animais. As plantas típicas desse bioma, o carvalho, a floresta de carvalho é um grande símbolo, né, das florestas de clima temperado. O carvalho, que tem um grande interesse na indústria de vinhos, né, para a conservação dos vinhos. Também tem o Bordeaux, que assim como o pau-brasil é símbolo da floresta de clima tropical e até dá nome ao nosso país, Brasil, o Bordeaux é um símbolo da floresta de clima temperado e também de um país, né, do Canadá. Tanto que a folha do Bordeaux, né, que é um plátano bastardo, é muito semelhante ao nosso plátano aqui, a folha do Bordeaux ela está estampada na bandeira do Canadá. A faia é uma planta também que tem uma grande abundância nesse tipo de floresta, e os pinheiros, né? Talvez seja o bioma mais afetado pelo desmatamento na história do mundo. Como a gente já falou, ele está muito presente nos Estados Unidos e na Europa, e também na China, ali, Japão, regiões que têm muita população. A grande parte da população do mundo está em ambientes de clima temperado, onde tinha florestas de clima temperado que foram devastadas lá no início, né, dos primórdios da civilização humana, para ocorrer a urbanização, né? O desmatamento com data de Spot Silvana durante a Guerra Civil Americana está retratado aí, onde hoje tudo é cidade, né, nessa região, foi devastado e depois veio ocorrer a urbanização, né? E com certeza essa aí já foi um dos últimos grandes matamentos das florestas de clima temperado, porque se a gente pegar a Europa é muito antiga, né? Muito antes já havia desmatamento das florestas de clima temperado. Então essas florestas estão muito raras no mundo, né? Por isso esse é o bioma mais afetado do mundo. Bom, falando sobre floresta boreal e floresta taiga, né? Ela é um cinturão da tundra. Por que é um cinturão da tundra? Se a gente olhar no globo terrestre, ela está em vermelho, ela percorre todo o sul da tundra, né? É um tipo de floresta que está no hemisfério norte do mundo, entre 50 e 60 graus, né? E ao sul da tundra. Os principais locais de ocorrência desse tipo de floresta é o Alasca, né? Tá em quase todo o Canadá, no sul da Groenlândia, principalmente na parte norte da Europa, né? Noruega, Finlândia e, claro, a Rússia, né? na parte já da Ásia, na parte oriental, e parte do Japão, né? Na Rússia seria a Sibéria, né? É o território onde tem a floresta do tipo taiga. As características desse tipo de bioma, né? Tem uma temperatura média anual abaixo de 5 graus, ou seja, é muito frio, é um clima subártico. A questão da precipitação está entre 160 e 320 milímetros anuais. Se a gente olhar uma precipitação baixa, né, na floresta de clima temperado, a gente tem entre 750 e 1000 milímetros. Só que é um clima muito úmido. Por que é um clima muito úmido? Porque não há quase radiação nesse lugar. A radiação incidente lá é muito baixa. Então ocorre pouca evaporação e acaba, mesmo tendo uma baixa precipitação, tendo um clima muito úmido, porque não tem radiação, não tendo radiação, não tem evaporação, então o clima fica muito úmido. Ocorre muita formação de pântano no verão, que é quando tem o pouco de radiação que tem, descongela o gelo que foi acumulado durante o inverno. E então, no verão ocorre formação de pântanos enormes, né? Devido ao descongelamento das geleiras. O solo lá, ele é pedregoso. Por que ele é pedregoso? Porque, como ocorre esse clima mais frio,
tem pouca trabalho de micro-organismos para fazer a decomposição da rocha em solo. Então ele é um solo novo, é um solo que sofreu pouco intemperismo, né? Ele não tem micro-organismos transformando, que a gente sabe, o solo ele vem da rocha, então tem poucos micro-organismos trabalhando nessa rocha para formar ela em solo. Então por isso é um solo muito pedregoso, né? São solos úmidos, né? Como a gente já falou, isso da baixa evaporação, então não ocorre quase perda d'água, então o solo acaba ficando muito úmido. O que difere esse clima da tundra é que o verão dele é mais longo que na tundra. Na tundra o verão não chega a 2 meses. Nesse clima o verão chega a 3 meses. São climas que só tem verão e inverno. Né? Verão e inverno. E no verão é onde tem os dias mais longos e tem um pouco mais, muito pouco, na verdade, radiação solar, mas é quando ocorre o descongelamento das geleiras, que nem a gente falou anteriormente, e é o que diferencia da tundra, que fica mais ao norte, né? E as baixas temperaturas ao longo do ano e a baixa radiação solar acaba fazendo com que não ocorra quase crescimento vegetativo das plantas, né? Então, as plantas elas crescem menos, né? A gente vai falar sobre a vegetação nesse tipo de clima, mas ocorre um menor crescimento vegetativo, então ocorre uma menor formação de florestas, né? Como não tem muitas plantas, né? Não tem tanto crescimento vegetativo, não há barreira para o vento, então acaba tendo vento forte durante o ano inteiro, né? Acaba tendo incidência de vento durante o ano inteiro, porque não tem barreiras. Aí o vento consegue correr livremente nesses locais, né? Uma coisa vai desencadeando a outra. A gente chama de taiga a floresta da Sibéria, que é um território russo, né? Taiga é uma palavra de origem russa. No resto do mundo se chama de boreal. Boreal é o mais utilizado, só como taiga é um nome que vem antes do boreal. Quando começou a se chamar boreal, essa floresta da Sibéria já se chamava de taiga, por isso chama até taiga até hoje, né? Não mudou o nome. É o nome mais utilizado para as florestas então russas, né? As florestas da Sibéria. No restante do mundo, mais utilizado, inclusive na literatura, é boreal. A vegetação é basicamente coníferas. As árvores que tem lá são basicamente coníferas, que são folhas que são árvores que têm a folha do tipo acícula, que possuem uma grande camada de cera, então ocorre pouca perda d'água. Mesmo esse ambiente não propiciando uma grande perda d'água devido à grande radiação, essas plantas se adaptam melhor, por causa que, como tem pouca disponibilidade de água devido às baixas precipitações, essa planta ela consegue fazer um melhor uso da água porque ocorre pouca perda d'água nas folhas. E também é uma folha que quando cai a neve do inverno, como ela tem essa camada de cera, acaba protegendo do frio, né? Então as coníferas se adaptam muito bem às regiões frias, né? As principais coníferas que a gente conhece é o pinheiro e o cedro. Os musgos, né? Diferente da temperada, onde se tem formação de arbustos no interior das florestas e plantas herbáceas, nessa aí predominam os musgos, né, que são característicos de clima com alta umidade, e os líquens, né, que são fungos, mas também botanicamente se aceita, né, eles como vegetação. Também há ocorrência então dos líquens no interior das florestas de boreal ou taiga. A fauna são basicamente animais que são muito adaptados ao frio. Se não for adaptado ao frio, não sobrevive, né, nesse tipo de bioma. Ursos, alces, a raposa no gelo, assim como esses animais, eles fazem parte também da floresta de clima temperado. E chama a atenção o lince, que é esse gato. É um gato, tipo uma onça, um gato, meio uma onça, meio um gato, mas tem uma grande formação de pelo, então ele se adapta muito bem, caça, né? É um animal que caça, inclusive o tetraz, né, que é essa ave que está no canto da imagem, essa ave do gelo, que é uma ave que tem essa grande formação de penas para se adaptar nesse tipo de clima, e ela não é uma ave migratória, é uma ave permanente desse tipo de bioma. E essa ave que está no meio, que são pássaros que vêm de outras regiões do mundo no verão,
quando começa a ocorrer o descongelamento das geleiras, começam a vir peixes do mar, até o salmão é um peixe que tem uma grande incidência nessas regiões. Ele vem para essas regiões de clima boreal, né, para se alimentar dos peixes, é uma ave migratória. É um bioma que é bem preservado, né, ele é pouco inalterado pelo homem devido, inclusive, à baixa população nessas regiões. Né. Se a gente for ver na Sibéria, Groenlândia, né, sul da Groenlândia, norte do Canadá não tem quase população, então esse bioma ele é pouco devastado. Mas o ser humano ele sempre dá jeito de ganhar dinheiro, né? E não é só o brasileiro, né, que gosta de dinheiro fácil, é o mundo inteiro. Então ele achou uma maneira de ganhar dinheiro onde só tem gelo e pinheiro. Eles estão devastando, o Greenpeace tem denunciado isso aí. Tem ocorrido a devastação das florestas do tipo boreal ou taiga, das florestas coníferas, para coleta de árvores, enfim, para a indústria da celulose. Bom, espero ter contribuído, espero ter agregado o seu conhecimento sobre floresta boreal, sobre floresta de clima temperado. Bom, então por hoje encerramos por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.